Os adoçantes artificiais são utilizados por algumas pessoas para substituir o açúcar e são vistos como uma opção mais saudável e que ajuda no emagrecimento. Porém, será se é uma boa ideia nós utilizarmos adoçantes artificiais no nosso dia a dia? Eles estão nos ajudando a emagrecer? E será que realmente esses adoçantes artificiais são a opção mais saudável que o açúcar? E são exatamente essas questões que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, se esse assunto te interessa, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os adoçantes artificiais. Será que eles são realmente uma boa opção para você estar usando no seu dia a dia? Será que eles são realmente melhores que o açúcar? Mas antes de dar início a esse vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Muito provavelmente você já provou, ou no mínimo já ouviu falar de adoçantes artificiais. Eles, hoje em dia, não são nenhuma novidade, mas, a título de curiosidade, eu vou citar alguns adoçantes artificiais para vocês terem uma noção. A sacarina é o adoçante artificial mais antigo, descoberta em 1879, e foi o primeiro adoçante artificial do mundo. O ciclamato foi descoberto em 1937, mas foi tirado de circulação nos Estados Unidos em 1970, devido a preocupações relacionadas ao câncer de bexiga. O aspartame, por sua vez, foi descoberto em 1965 e ele é 200 vezes mais doce do que o açúcar. E ele é muito conhecido devido ao seu potencial para causar câncer em animais. Mas mesmo assim, o aspartame obteve aprovação para ser usado em 1981. Esses adoçantes foram produzidos inicialmente para adoçarem bebidas de diabéticos. Porém, a sua popularidade foi crescendo lentamente. Mas no fim, esses adoçantes foram incorporados a vários produtos, tanto para substituir o açúcar, quanto para diminuir o teor de calorias dos alimentos. Os refrigerantes diet são a fonte mais óbvia desses produtos químicos na nossa dieta. Mas nós também podemos encontrá-los em iogurtes, barras doces, cereais de café da manhã e muitos outros alimentos processados sem açúcar. Os refrigerantes zeros, por exemplo, não tem nada de açúcar. Portanto, até parece ser uma boa ideia substituir o refrigerante comum pelo refrigerante zero, para evitar o açúcar e no processo ainda perder alguns quilos. Com a crescente preocupação com a saúde relacionada ao excesso de açúcar por parte da população, as fabricantes de alimentos começaram a incorporar esses adoçantes artificiais nos seus produtos. E dessa forma, na medida que o consumo de açúcar está diminuindo, o consumo desses adoçantes artificiais só está aumentando. Desde a sua origem em 1960 até o ano de 2000, o consumo de refrigerantes diet aumentou 400%. A Coca-Cola Diet, por exemplo, é o segundo refrigerante mais popular, logo atrás da Coca-Cola normal. No ano de 2010, a Coca-Cola Zero constituía 42% das vendas da Coca-Cola nos Estados Unidos. Mas apesar do entusiasmo inicial, o uso de adoçantes artificiais se estabilizou recentemente, principalmente por causa da preocupação com a sua segurança. O próprio adoçante Stevia, por exemplo, que é utilizado por várias pessoas e é considerado um adoçante mais natural, entre aspas, e mais saudável, porque vem da folha da Stevia, não é porque veio de uma planta que automaticamente é natural. Porque para virar aquele adoçante que nós compramos em supermercado, ele passa por diversos processos químicos e mecânicos.
Então você me dizer que um adoçante é mais natural porque vem da folha da estévia é a mesma coisa que você me dizer que cocaína é mais natural porque veio da folha da coca. É a mesma analogia. E tendo esse ponto em mente sobre essa questão, a estévia não seria tão melhor do que o próprio açúcar, que é um composto natural extraído da beterraba ou da cana-de-açúcar. E outro ponto que nós temos que levar em consideração sobre a eficácia desses adoçantes artificiais no emagrecimento é que mesmo que o consumo de açúcar esteja diminuindo e o de adoçantes artificiais aumentando, os problemas com sobrepeso e obesidade não estão melhorando. As pessoas continuam a ficar cada vez mais gordas. Pensem comigo, se esses adoçantes artificiais realmente nos ajudam a prevenir obesidade e diabetes, como é que o número de pessoas obesas e diabéticas continua aumentando? Talvez seja pelo fato de que esses adoçantes artificiais realmente não nos ajudam. Existem até estudos para sustentar essa ideia. Nesse estudo, a Sociedade Norte-Americana do Câncer realizou uma pesquisa com 78.694 mulheres. E eles tentaram descobrir se os adoçantes artificiais tiveram um efeito benéfico sobre o peso dessas mulheres. E o que eles descobriram é que as mulheres que utilizavam adoçantes artificiais não tiveram nenhum benefício. Muito pelo contrário, essas mulheres eram até mais propensas a ganhar peso. Outro estudo, feito em 2008, analisou prospectivamente 5.158 adultos em 8 anos. E eles descobriram que, em vez de reduzir a obesidade, as bebidas dietéticas aumentaram substancialmente, em 47%, o risco de desenvolvê-la. E com base nesses dados, nós podemos nos questionar: será que esses adoçantes artificiais estão realmente nos ajudando a combater a obesidade ou estão apenas incentivando ainda mais ela? Esse outro estudo descobriu em 2012 que o consumo de refrigerante dietético estava associado a um aumento de 43% no risco de eventos vasculares, AVCs e ataques cardíacos. Esse estudo, realizado em 2008, identificou um aumento de 34% na incidência da síndrome metabólica em usuários de refrigerantes dietéticos, o que é consistente com dados de um outro estudo, o estudo do coração de Framingham, feito em 2007, que demonstrou uma incidência de síndrome metabólica 50% maior. Em 2014, foi apresentado um outro estudo que acompanhou 59.614 mulheres ao longo de 8 anos. Ele identificou um aumento de 30% no risco de eventos cardiovasculares, ataques cardíacos e AVCs, naqueles que consomem 2 ou mais bebidas dietéticas por dia. Em outras palavras, adoçantes artificiais não são bons, eles podem ter um potencial muito alto para prejudicar a sua saúde. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, e eu te agradeço muito. Então, como vocês puderam observar, mesmo que você substitua açúcar por adoçantes artificiais, isso não vai diminuir o seu risco de ter obesidade, síndrome metabólica, AVC ou ataque cardíaco. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque os altos níveis de insulina no seu corpo e não as calorias é que vai fazer com que você tenha obesidade e síndrome metabólica. A insulina é um hormônio fundamental para a nossa vida. Porém, quando esse hormônio se encontra em níveis muito elevados, faz o nosso corpo reter líquido, aumenta a inflamação, faz o organismo acumular muito mais gordura do que deveria, dificulta o seu emagrecimento, além de causar outros diversos problemas metabólicos no seu corpo. Eu não vou me estender muito sobre a insulina, porque não é o intuito desse vídeo. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo só sobre a insulina, explico tudo sobre esse hormônio. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você tenha interesse. E aí, nesse ponto, vem a pergunta crucial: os adoçantes artificiais aumentam a insulina no nosso corpo? Esse estudo, por exemplo, mostrou que a sucralose aumenta a insulina em 20%, apesar de não conter calorias nem açúcar. E esse efeito sobre a insulina que a sucralose causa também foi registrado com relação a outros adoçantes artificiais,
como por exemplo o adoçante artificial mais natural, Stevia. Esse estudo mostra que apesar de ter um efeito mínimo sobre o açúcar no sangue, o aspartame e a Stevia elevam os níveis de insulina ainda mais do que o açúcar de mesa. E adoçantes artificiais que elevam muito a sua insulina são prejudiciais e não benéficos. Esses adoçantes podem diminuir as calorias e o açúcar, mas não diminuem a insulina. E a insulina elevada no seu corpo é o que causa o ganho de peso, diabetes, ataques cardíacos, dentre outros problemas. E os adoçantes artificiais podem até mesmo aumentar a sua vontade de comer coisas doces. Esse estudo mostra que o cérebro pode ter uma sensação de incompletude da recompensa ao perceber uma doçura sem calorias, o que pode causar sobrecompensação, aumento do apetite e desejo por açúcar. Esse outro estudo, feito com ressonância magnética, mostra que a glicose ativa os centros de recompensa do cérebro por completo, enquanto a sucralose não faz isso. E essa ativação incompleta que os adoçantes artificiais causam pode fazer com que o seu desejo por açúcar aumente para que você tenha uma recompensa completa. Em outras palavras, utilizar adoçantes artificiais pode potencialmente aumentar o seu apetite por comer alimentos mais doces, o que pode fazer com que você engorde com mais facilidade. E no final, a minha recomendação para você é sempre utilizar o bom senso. Reduzir os açúcares da sua dieta certamente é algo benéfico, mas isso não quer dizer que substituir esses açúcares por produtos químicos completamente artificiais e de segurança duvidosa seja uma boa ideia. Alguns pesticidas, herbicidas e agrotóxicos também são considerados seguros para consumo humano, mas não é por isso que você vai atrás de consumir eles. A única vantagem em utilizar adoçantes artificiais é que você vai conseguir diminuir a sua ingestão calórica no dia. Porém, o que te faz engordar e adoecer ao longo do tempo não são as calorias, são os altos níveis de insulina no seu corpo. E como os adoçantes artificiais estimulam a secreção de insulina, não tem vantagem nenhuma em consumi-los. Tenha sempre em mente que consumir produtos químicos que não são alimentos, como esses adoçantes artificiais, não é uma boa ideia. Esses adoçantes artificiais são utilizados porque são doces e não vão nos matar. Porém, se você consumir pequenas quantidades de cola todo dia, isso também não vai te matar, mas não quer dizer que você deve comer cola. Então, o ponto principal aqui é que esses produtos químicos, esses adoçantes artificiais, não vão te ajudar a emagrecer, podem até te fazer engordar e ainda podem aumentar a sua vontade de comer mais alimentos doces, aumentando seu apetite e fazendo você comer em excesso. E sim, consumir refrigerante zero, refrigerante diet, vai te ajudar a consumir menos calorias e evitar o açúcar. Mas não, isso não vai te ajudar a perder peso. E eu acredito que isso é até meio que óbvio. Existem várias pessoas por aí que consomem refrigerante zero. Você conhece ao menos uma pessoa que já te falou, nossa, olha quantos quilos eu perdi porque comecei a tomar refrigerante zero. Ao menos uma pessoa não tem. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Bruno Queiroz. Ele conseguiu perder 10,3 quilos em apenas 60 dias, em apenas 2 meses. Um ótimo resultado em um curto espaço de tempo. E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer. Parabéns, Bruno. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você abrir seus olhos para os adoçantes artificiais, para que você não caia nessa armadilha. E me conta aqui nos comentários se você já sabia do que eu falei aqui no vídeo ou se foi algo novo para você. Me conta aqui que eu sempre vou estar lendo os comentários. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!